A próxima palestra é do Silvino. E o Silvino, eu queria a atenção maior de vocês aqui agora. O Silvino está há 16 horas para chegar aqui. Ele fez 16 horas de viagem. Ele saiu do Rio às 6 horas da tarde, ficou sobrevoando, foi parar em Campinas, voltou de ônibus até aqui para poder dar essa palestra. Silvino, se eu estiver mentindo, você pode falar, tá? Brincadeira não, parabéns, cara. A palestra do Silvino é como fidelizar o telespectador em um ambiente multiplataformas, multiformato e com consumidores segmentados, qualidade de experiência. O Silvino, ele é gerente de vendas da Tektronix, ele é mestre em administração pela Universidade de Pedro Leopoldo, engenheiro pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais. Ele faz parte do Comitê de Diretoria de Eventos da SET e já participa dos eventos da SET desde 2006. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Pessoal resistente até no final. Prestígio, muito obrigado. Realmente foram 16 longas horas, mas vale a pena. Fiz um curso rápido de Mac aqui, então espero que tudo funcione. Bom, gente, a Tektronix é uma empresa focada em testes e medidas, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é como é que a gente garante a qualidade na casa do usuário, no cliente final, seja no celular, seja no tablet, seja na televisão, seja no cinema, com uma transmissão ao vivo. Né? Foi muito interessante a palestra do Malvão, da Star One, sobre como é que ele entrega, como é que o satélite funciona, o sistema de gerência que eles têm para controlar todas as portadoras. Mas a pergunta é, como é que você sabe que o seu cliente, que você está entregando todo ou a qualidade adequada que você quer para o seu cliente final? Como é que você, olhando dentro de uma infraestrutura, você consegue ver que você está chegando em milhões de lares com aquela qualidade que você gostaria, com aquela qualidade que você desejaria? Né? Hoje, o ambiente que a gente vê no mercado de televisão é um ambiente que você tem muito mais players, todo mundo hoje é possível colocar um canal de imagem no ar para uma agremiação esportiva, para uma escola de samba, para um canal infantil, na mesma facilidade com que você monta uma emissora de televisão inteira. Né? Então, ou seja, como é que você garante que os milhões que você investe todo ano para manter a sua qualidade, o seu negócio, os anunciantes felizes, né, o seu Ibope alto, como é que isso realmente está sendo entregue na casa do cliente? Então, surgiu um novo paradigma, que é justamente como é que eu consigo medir essa qualidade da experiência. Porque só a qualidade do sinal, só a qualidade do tráfego, só o bit, isso não é imagem, isso não é vídeo. Ninguém vê bit. A gente ouve áudio, a gente ouve som, a gente vê luz. Como é que eu consigo trazer isso para um ambiente técnico e controlar isso? Bom, essa é a nossa agendinha hoje. O que leva as pessoas a assistirem TV? Primeiro, com certeza, é o interesse pelo assunto. Tem gente que gosta de um canal de jornalismo, um canal de variedades, um canal de show, um canal infantil, um canal de esportes. Mas o que mantém elas vendo televisão? Com certeza não é um vídeo que você tem problemas de blocking, problemas de variação de áudio, ruído na imagem, definição pobre. Você consegue ver um vídeo de celular ou um vídeo de um tablet capturado na rua se for um fato importante e durar 30 segundos. Mas dá para ver um vídeo celular numa tela grande por meia hora? Por 15 minutos? Por 10 minutos? As gerações mais novas, pelo contrário, elas estão habituadas com uma qualidade de imagem muito grande. Elas vão ver um cinema hoje em 3D, elas veem televisão HD. A experiência delas sobre avaliação de qualidade de imagem é alta, a expectativa da entrega é muito alta. Então, essa parte da qualidade técnica e artística do conteúdo, né, esse aqui a gente não consegue controlar, mas esse aqui e a plataforma de distribuição, isso está nas nossas mãos. Essa é a função da engenharia das televisões e dos departamentos de produção.
Agora deixa eu tentar rodar o meu vídeo. Bom, isso aqui é um vídeo explicando justamente o que é qualidade da experiência. Tem jeito de fazer isso grande? Tem, provavelmente aqui. There was one type of network delivering a set group of channels. That world, as we all know, has been turned upside down by the internet and ever more competition. The performance of the network now is paramount, and to ensure that performance, monitoring is vital. In some cases, it helps providers confront problems when they occur. In others, it detects them before they impact the viewer. The world of monitoring is changing. In the past, the key was the quality of service, QoS. It now has a partner. Increasingly, quality of experience, QoE, is considered as well. While QoS is a purely technical metric, QoE is a subjective rating of how programming actually looks and sounds. A simple analogy: if a package that is shipped from Beijing to Paris arrives, its QoS is fine. If the expensive vase within is broken into 1,000 pieces, well, that's a QoE problem. QoE can be an especially useful tool when things are not outrightly broken. Networks sometimes are operational, but the video and audio content can be broken or overly compressed. Imagine a stream in which both the QoS and the QoE are fine, until high-action sports or film programming predominate. At that point, the QoE may sink. QoE monitoring will find the information to improve things. Here's another change. In the past, video service providers would select one channel at a time for video and audio content quality monitoring. The monitoring was done often, but not continuously. Advances now enable all channels to be monitored, all in real time. Real-time, deep insight into what is happening and how it affects video and audio quality at the content level is a massive change for the better. It also makes things more complex, since more data is collected. This leads to the use of advanced business intelligence platforms to determine precisely what is going on. Video service providers must also think ahead. Careful placement of monitoring equipment isolates issues. Monitoring where video enters the head end, where it leaves, and at various points in the network can logically isolate a problem and reduce mean time to detection and mean time to repair. Video service providers today have unprecedented opportunities. They also have unprecedented competition. The first and perhaps most important step toward excelling is knowing what is happening and how it affects a viewer's quality of experience. Monitoring has never been more important. Esse é um vídeo para tentar explicar exatamente qual que é a diferença entre qualidade da experiência e qualidade de sinal. E agora nós vamos diminuir isso aqui. Não? Não. Pode fechar isso. Esse aqui. Ok, então qualidade da experiência ela tem dois aspectos. Um aspecto é entregar, ou seja, o canal tem que estar certo, o vídeo e o áudio tem que chegar. Isso a gente garante fazendo métricas de QoS. RF, satélite, televisão terrestre, SDI, análise de jitter, etc. Agora, a percepção da qualidade, ela é inerente ao telespectador e ela é subjetiva. Só que existem métricas que a gente pode extrair para avaliar isso antes que isso trafegue para o cliente final. Okay? Esse videozinho que eu passei está nessa parte aqui. Infelizmente, eu não consegui ligar meu computador, onde eu tinha algumas amostras de vídeo que a gente capturou dentro de estações de saída. Mas vai ficar fácil de entender como é que isso funciona. Então, a qualidade do sinal, basicamente, nós vamos medir o seu MTBF, a quantidade de falhas que você tem, e todas as métricas que a gente tem usualmente estão focadas nessa parte, né? Ou seja, identificar protocolos, identificar níveis, identificar frequência.
Quando você vai para qualidade da experiência, isso não é o que me interessa mais. Me interessa medir a quantidade de defeitos que eu vejo na imagem. É como se eu tivesse uma medida inversa. Todas as métricas de QoS, qual que é o impacto delas? Qual que é o resultado delas do ponto de vista de quem está vendo TV? O resultado é que você vai ter blocking, você vai ter variação de áudio, você vai ter perda de áudio, seu áudio vai instalar, seu sinal vai cair. Isso é o que a gente vê. Então, o jeito mais fácil de entender qualidade da experiência é o seguinte: o que a sua avó, o que a sua sogra reclama quando ela está vendo televisão? Tá? Então, isso é qualidade da experiência. Okay? E ela tem um outro impacto. Além do tipo de problema, tem a quantidade de vezes que ele ocorre e a duração que ele ocorre. Se você está vendo um jogo de futebol, está lá, final do campeonato, final dos campeonatos estaduais agora, e começa a blocar uma vez, você nem percebe. Blocou a segunda, blocou a terceira, blocou a quarta, esse sinal vai cair. Isso não é confiável. É melhor mudar de canal, porque eu vou achar um canal que está fazendo o mesmo jogo, mas que eu quero ver que o sinal esteja estável. Porque senão, nós chegar na hora do gol, eu tenho certeza que eu não vou poder ver o gol. Né? Então, essa experiência que o telespectador sente, essa angústia que ele sente quando ele está vendo televisão, e é angústia mesmo, gente. Tem pesquisa sobre isso, a pessoa fica angustiada, porque ela sente que aquilo não é um serviço que está sendo entregue com uma qualidade. Bom, já que nós vamos medir isso, né, falar sobre qualidade, eu busquei aqui algumas frases do pai da qualidade. Esse cara foi o cara que estudou depois da Segunda Guerra Mundial o Japão e ele desenvolveu um sistema de qualidade que depois se tornou o ISO 9000. Né? Então ele falava o seguinte: primeiro, todo mundo tem que conhecer. Então é muito importante que nos sistemas digitais, que são sistemas complexos, sistemas multiformatos, com multidefinições, as pessoas estejam adequadamente treinadas para lidar com a infraestrutura que eles têm. O outro é o seguinte: você só consegue controlar o que você consegue ver. E para ver em um sistema eletrônico, nesse computador, para ver dentro desse computador, eu tenho que ter um olho adequado, eu tenho que ter um analisador de bits, um analisador de um programa. Para ver dentro de um sinal de RF, eu tenho que ter um analisador de RF. Para ver dentro de um sinal de vídeo e áudio, eu tenho que ter um analisador de vídeo e áudio. Não basta olhar para a tela da televisão, porque ali, no resultado final, eu não tenho mais correlação com o problema original. Eu simplesmente não consigo identificar de onde ele possa estar vindo. Tá? Então, o seguinte, você tem que ter dados para gerenciar o seu sistema. Quando a gente fala de sistemas digitais, a palavra mais importante é sistema, e não mais o digital. Sistemas quer dizer que o approach não pode ser mais um canal de transmissão, não pode ser mais um canal de percurso de sinal. É uma rede, é uma coisa que você tem que buscar o percurso que está sendo feito e entender as interações entre os diversos elementos. Então, alguns conceitos para a gente não se perder aqui. Todo processamento de vídeo e áudio sempre é com perda. Saiu de um equipamento, vai para o outro, ele vai perder alguma coisinha. Pode ser até que seja recuperável lá, mas se passar por um sistema de compressão, é com perda não recuperável. E todos os nossos sistemas hoje são sistemas de compressão. Tá? Nesse tipo de sistema, eu preciso de criar índices de controle que sejam relevantes. Ou seja, eu não quero medir todo o meu sistema. Eu não quero ter o controle de cada peça de equipamento no meu sistema. Mas eu tenho que ter pontos chaves onde eu vou poder controlar o que foi entregue até aquele momento. Então, aqui eu tenho um ambiente de produção, né, jornalismo, na rua, aqui a parte de distribuição, e aqui o usuário doméstico em casa, vendo televisão, um iPhone, computador, e aqui todos os fabricantes que contribuem para que isso funcione. Quando eu tinha um ambiente analógico, eu tinha alguns instrumentos que eu usava para controlar esse sistema, e eles conseguiam me dar uma boa definição, na verdade, uma boa ideia do que estava aqui na casa do cliente final. Então, eu tinha um Wave, um Vector, um Spectro, e com isso eu resolvia o meu problema de gerenciar a minha cadeia de tráfego de sinal. No sistema analógico existe uma forte correlação entre o que é QoS e QoE. Então, se você tem um sinal analógico,
Essa forma de onda aqui, ela literalmente representa o que vai ser descrito na tela do televisor do telespectador. Quando a gente vai para um ambiente digital, a primeira coisa que a gente observa é que, primeiro, o tipo de instrumental que eu preciso para coletar esses dados, esses índices relevantes, ele mudou, né? Então, não é mais um waveform, agora eu tenho uma máscara para detecção de cor. O meu osciloscópio já não é mais um osciloscópio analógico, é um analisador de dados. Só que isso não é suficiente. Para eu medir o meu RF, por exemplo, digital hoje, eu preciso de ter um equipamento que não é simplesmente um analisador de espectro, é um analisador de espectro digital. Eu preciso de ter analisadores de dados que me ajudem a identificar como é que estão os meus protocolos de transmissão, né, como é o caso desse aqui. E ainda surgiu aqui todo o mundo dos files, dos arquivos, que eu também preciso de identificar como é que está. Então, o ambiente de produção com a tecnologia digital, ele é muito mais complexo. E com o advento da compressão de vídeo, né, a transformação para MPEG-2, MPEG-4 e futuramente o MPEG-5, né, o H265, a correlação entre o sinal que sai, que chega aqui, e o que foi capturado aqui no início, ela é muito fraca. Não dá para eu ver um sinal numa imagem e identificar exatamente qual a quantidade de erro que está por trás daquela imagem. Eu preciso de ter uma ferramenta certa para fazer isso. Mas, já que eu tenho isso aqui eu estou simbolizando só um canal de transmissão, e hoje aqui todas as emissoras têm pelo menos 5, 6, 7 canais que elas põem no ar, né? Analógico, HD, SD, OneSeg, satélite regional, satélite de rede, contribuição de FTP, contribuição via operadora. Ou seja, vocês gerenciam N canais de tráfego de vídeo. Não dá para ver isso mais como um sistema linear. Por isso que você precisa de ter correlação entre essas informações para que você consiga identificar o quê? Se eu tiver uma degradação de vídeo, né, mesmo que os meus analisadores mostrem que eu não tive problema de tráfego, mas o meu telespectador final está vendo isso aqui. Ele não está vendo o meu problema de tráfego. Esse problema de tráfego foi causado o quê? Esse problema de imagem foi causado não pelo meu tráfego, mas por alguns problemas que existiam no meu processamento. E eu consigo correlacionar isso de forma eficiente. Tá? Isso me ajuda como na operação de uma empresa? Me ajuda a ser rápido na resolução dos problemas, dos eventos de falha. Ou seja, eu tenho possibilidade de ir direto na causa-fonte, em vez de ficar tentando, imaginando quais os possíveis pontos de falha que eu tenho no meu sistema. E, além disso, eu consigo, já que eu tenho toda essa massa de dados, eu consigo fazer disso uma ferramenta gerencial. Eu consigo extrair dados que me permitam qual que é o maior tipo de problema que eu tenho no meu sistema. Então, nesse caso aqui, o laranjinha é bitrate, ou seja, eu tenho tráfegos de bitrate que estão abaixo do que eu determinei, ou estão acima do que eu determinei. Depende de que tipo de operação você tenha. Na palestra anterior do Guilherme aqui, ele estava falando isso mesmo. Eu preciso de controlar o custo, controlando o meu bitrate, etc. Mas e se violar? Quantas vezes violou? Como violou? Por que violou? Né? E qual que é o impacto disso? Isso me diz aqui, por exemplo, que se eu estivesse operando esse sistema aqui, e eu fosse uma TV a cabo, eu estou com muito problema de bitrate. Eu tenho que melhorar os meus encoders, eu tenho que investir dinheiro nos meus multiplexers. Eu não tenho que trabalhar na minha rede de transmissão. Se eu fosse o operador, por exemplo, desse sistema aqui com vários canais de transmissão, o primeiro canal que eu ia olhar, o primeiro fluxo de dados que eu ia olhar, seria esse, que são onde estão os meus maiores problemas. Eu não prestaria atenção nisso. Isso te dá um norte para as equipes de engenharia, de operação, de produção, começarem a tratar realmente qual o maior problema que eles têm, em vez de tratar o problema mais urgente, que foi o que aconteceu ontem ou que aconteceu hoje de manhã. Bom, então, a adoção do QoE como métrica de controle do seu conteúdo, do seu delivery, do que você entrega para o cliente final, ela não é simplesmente mais uma métrica, não é simplesmente mais um achismo.
Não é simplesmente mais um equipamento que você vai adicionar no sistema. Na verdade, nós estamos propondo é que você mude a forma como você encara os seus defeitos do ponto de vista de quem paga a infraestrutura, do telespectador, do anunciante. Tá? E isso tem diversos impactos muito mais gerenciais do que técnicos. Provavelmente, todas as empresas que estão aqui hoje, vocês já têm a infraestrutura básica para implementar isso. É simplesmente uma questão de entender exatamente quais são os índices que vocês precisam de controlar e coletá-los dentro de um sistema de informação que seja útil. Ok? Então, isso diminui o quê? Primeiro, custo operacional, pela localização rápida dos eventos. Diminui o tempo de treinamento da mão de obra, porque quando você tem um sistema de gerência, você pode alocar muito mais eficientemente as pessoas de operação. Informações sobre o tipo e a ocorrência do problema auxiliam naquelas brigas entre departamentos, entre empresas, sobre qual é a responsabilidade de quem. Né? Mesmo porque muitas dessas relações hoje são mediadas, né, por contratos. Melhora a identificação do setor onde aconteceu o evento, fornece dados reais para nortear os investimentos. Ou seja, quando você for discutir com o acionista, o chefe, o diretor, o financeiro da empresa, não é mais aquele negócio, eu preciso de comprar uma antena, por quê? Porque a nossa antena está velha, tem 20 anos já. Mas ela não dura mais 10? Como é que você sabe que ela vai durar mais 5 ou mais 10? Ou mais um dia? Ah, não, porque eu tenho dados reais que me mostram que eu estou tendo um monte de falha aqui no meu RF. Né? Isso por quê? Porque a minha antena degradou, não sei o quê, mas o resto do sistema eu já testei e realmente o nosso ponto de falha é isso. Está aqui o relatório com isso. Então, te dá um norte para você botar o dinheiro onde ele é mais produtivo, onde ele vai te gerar resultados mais assertivos. Muitas empresas estão buscando isso aqui. Um SLA, que é qual que é o nível que eu opero. Nenhuma infraestrutura acerta 100% do tempo, o tempo todo. É impossível. Existem falhas. Existe 0,5%, 1%, 0,001%. Em algum momento, você vai sair fora do ar, um link não fecha, uma câmera falha, um microfone quebra. Em algum momento acontece. A questão é, você pode criar um nível para isso, para que você norteie toda a operação da empresa. Okay? E os dados históricos justamente para você melhorar esse gerenciamento. E a outra coisa que a gente tem percebido nas empresas que adotam isso é que a qualidade da experiência ela facilita a comunicação entre os departamentos. Por quê? Quando eu consigo medir o que está acontecendo no meu vídeo e áudio e relaciono com as causas, não tem dúvida, não é simplesmente o sujeito A que tem um tipo de conhecimento falando com o sujeito B que tem outro tipo de conhecimento e intermediado por um sujeito C que tem outro tipo de formação, tentando chegar a um acordo de qual deveria ser o problema. Você já identificou o problema. Você vai gastar tempo, massa cefálica, na solução. O problema, o sistema vai te falar onde está. Né? A sua infra tem que te falar onde que isso está. Então, qualidade da experiência é uma técnica para garantia de qualidade, da qualidade e controle. Tá, gente? A palavra forte aqui é justamente controle. Está focado em traduzir essa experiência do cliente para dentro das equipes de operação e de engenharia e o controle do ponto de vista do telespectador. Bom, aqui eu deixei uma bibliografia. Propaganda, não pode esquecer a propaganda. Meu chefe ali falou para não esquecer a propaganda. Então, aqui estão todos os nossos equipamentos. Tá? Todos os instrumentos da Tektronix, eles fazem qualidade da experiência. Né? Então, quase todo mundo aqui tem soluções Tektronix. Então, saiba que as ferramentas que vocês precisam já estão lá. Só precisa de usá-las. Okay? E aqui eu deixei uma bibliografia onde vocês podem achar mais informações sobre isso. Existe, inclusive, um instituto aqui esse Instituto Qualinet, aqui, que é na Europa, que eles têm um trabalho extenso de vários papers sobre isso, sobre casos reais. Muito obrigado. Obrigado, Silvino. Alguma pergunta para o Silvino? Aqui, ó. Aponta um, então.
Essa turma aqui que a gente trouxe agora, eu trouxe agora aqui a turma de sinais e sistemas. A gente não combinou, né? Mas quantas vezes você falou a palavra sinal e quantas vezes você falou a palavra sistema no meio da tua apresentação? Foram muitas. Foram muitas vezes, não sei se vocês repararam. O que eu quero é tirar um pouquinho, quebrar aquele gelo do matematiquês, de sinais e sistemas, que é uma matéria pesada, mas para ver como a gente usa todo santo dia. Você não faz série de Fourier, você não calcula esses negócios todo santo dia, mas na tua cabeça está rolando ali. Esse sinal aqui, no domínio da frequência, tem essa cara. Pessoal, é bem sério isso aí. Esse assunto, né, eu introduzi para vocês lá na aula QoE, vai pegar. Pode ter certeza, nós vamos começar a trabalhar muito com isso. Vocês vão trabalhar com isso. Se quiserem, fiquem à vontade para perguntar. O Silvino tem paciência de ouro. Ele fez uma viagenzinha curta, né? Estou sabendo. Eu acho que é legal, né, principalmente o pessoal que está estudando a matéria, estudando o tema, qualidade da experiência é o futuro. Não é uma coisa que se implanta de um dia para o outro. Como eu falei, não é um equipamento, é um enfoque sobre como você gere o seu sistema, como você correlaciona diversos equipamentos e você extrai índices de qualidade para gerenciar o seu negócio. Então, você tem aspectos técnicos, tem aspectos do gerenciamento das pessoas e tem aspectos que impactam, inclusive, no como é que você gerencia financeiramente o seu negócio. Tá? Mas é um modelo que está se tornando muito produtivo. Então, e é uma coisa que precisa de gente que entenda de diversos segmentos da operação da empresa para implementar isso. Tá? Alguma pergunta?